Olá, bom dia! Sexta-feira maravilhosa chegou, são 6 horas e 1 minutinho. Olha só, que delícia, né? Você poder planejar aí o seu final de semana, porque todos nós, né, merecemos um belo final de semana com uma temperatura mais amena, viu? Para você ficar aí mais romântico, mas em casa mesmo, né? De um jeitinho bem gostoso. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Júnior. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias. Bom dia, o professor mais roqueiro do planeta. O mais roqueiro do planeta. Eu gosto mesmo do rock and roll, gosto bastante, né? Eu estou achando interessante você dizer que a temperatura já está mais amena. Tá frio pra catiça. Tá nada. 16 graus, você pensa o quê? O ar-condicionado externo mal acabou de ser ligado, viu? Nem refrigerou Bom ainda. Bom dia, Luciana. Bom dia ao Kleber. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Olha, sexta-feira, gente, eu fico aqui pensando, porque o Kleber Lima deu uma de tenor a semana inteira, né? Semana inteira. Então, professor, hoje eu vou perguntar para o Kleber. Talvez qual saia um Pavarotti, será a gente. música, Kleber Surpresa. Lima? Qual é a música? Sexta-feira tem muitas possibilidades. Vamos encontrar uma aqui. A música, eu gosto muito de música. Cada ato da realidade, cada fato me remete a uma música. Vamos ver o que o transcorrer do programa vai remeter. Exatamente. A inspiração, então, vem do E programa. tem música para então, tudo, né? Opa, se tem, pra né? tudo. Não, A eu sou música muito remete ao eclética. canto e quem canta conversa com Deus 2 vezes. Olha Né? aí, ó. Aí. Tudo bem. Ai, que coisa linda. Não é verdade? E quem canta Mas nem os toda seus música, males tem umas aí. espanta. Gente, eu preciso dar um bom dia, verdade, sabe? né? Sabe para quem que eu preciso dar um bom dia? Porque é sexta-feira. Verônica Raquel, bom dia. É para chefe, gente. Ó, Verônica, Sabe hoje que você ela- que paga o café, Verônica. Sabe o que hoje- ela respondeu para mim? Eu dei um bom dia amistoso, não foi? Foi. Ela falou assim, ó, bom dia. É chefe sendo É fome, chefe, é né, fome, gente? é fome. Não pode dar meu espaço, entendeu? Deus, é brava. Bora no trânsito, Verônica dar Raquel. aquela olhadinha para ver como é que está o trânsito hoje. O professor disse que tá frio. Professor, não tá tão frio assim, nem escuro tá lá fora. fria. Olha lá, tá fria. Tá bom. Avenida do CPA com a Miguel Sutil. Eu acho que até os carros estão com frio, viu? Porque na Avenida do CPA, movimento aí, ó, bem tranquilo, hein? Polícia Federal ali, né, direito? Todos ali, né? Então não tem operação, né, Kleber? Porque se tivesse operação, não teria uma viatura ali, porque a operação começa Tava na começando madrugada, agora, hein? 6 horas. Né? Não, 6 horas batendo na casa do cabra. Japonesa Federal. Japonês da Federal batendo na cara. Tocou às 6 da manhã, Meu pai eterno. manda apanhar o chinelo. Aí zero estoque de Rivotril nas farmácias, né? Trincheira do Santa Isabel, movimento também muito tranquilo. Ó, aí tá mais escurinho, deve estar mais frio aí, hein, professor? Tô falando. Professora, a imprecisão do tempo diz o quê? Qual que vai ser a temperatura? Conta aí pra gente. 15 graus. 15 graus o dia Mas inteiro em antigo fala assim, Cuiabá. ó, que o meu joelho esquerdo hoje ferroou, É, então... o mas calo- é verdade, né? Os Baixa faróis temperatura trava acesos tudo. ali na avenida, porque está um pouquinho escuro ainda, são 6 horas e 5 minutos. Olha, eu confesso que eu estou com vontade de sentir esse ventinho gelado, viu? Que imagem linda da Miguel Sutil. Ó, tá escuro aí, tá vendo? Tá escurinho aí, olha só, vou acreditar, viu, na sua meteorologia, viu, professor Haroldo? Vou acreditar, gente. Os faróis acesos aí, o movimento tá mais pesado nesse trecho, né? Tá. Eu queria ver, será que alguém nos escuta lá da CEMOB? São 42 câmeras, tô doida para ver como é que tá o céu de Cuiabá. Aí o outro, na Miguel Sutil também, Verdão, né? aí a Crígula Paz de Barros, fazendo Aí é perto do Corpo de Bombeiros, né? girozinho. Isso. Santa Isabel. Vamos lá ver Santa qual Isabel, será outro de um trecho lado, escolhido do Verdão do trânsito, para que você aí em casa saiba exatamente onde pegar. Fernando Corrêa da Costa, olha que imagem linda. Não está parecendo o amanhecer, né? Parece um pouquinho mais o entardecer nesse horário. Aí que era para ser um cartão postal de Cuiabá, tá feio demais, Olha lá, né? vai passar alguém naquela ponte lá, corajoso, ó. Um bicicleteiro, como fala. Ah, é? Tem ciclista lá? Olha lá. Cadê, Olha lá, Kleber, olha lá, o olha lá, ciclista? olha lá, olha lá. Onde que você tá vendo isso? Lá na ponte de ferro. Tá distante, aí Aí, tô ó, vendo. mostrando lá com o cursor, Ó, pronto. Tá certo. Ah, lá. Aí sempre chama a atenção aquela faixa livre, né? Ainda infelizmente alguns motoristas passam por lá e não prestam muita atenção que tem uma faixa livre ali, acaba parando e atrapalhando o trânsito.
Imagem linda também. Olha esse céu, tá branquinho. Tá frio. Dá pra sentir um tá friozinho. avermelhado. Quando dá vermelho o céu, isso eu já aprendi, é frio. É frio, eu tô falando. E quando tá branquinho assim? Aí é normal. Ele tá preparando para esfriar. É porque vai nevar? O céu é azul, né? Quando ele de manhã fica vermelhão assim. Ai, que imagem coisa. linda. Amo ver essas imagens de Cuiabá. Já ficou, o Cuiabano falou assim, já tô veiaco. Olha, nem tá Tô veiaco. ventando muito, gente. Nem tá ventando muito. Só um pouquinho, só um ventinho de leve, muito trânsito. Cadê o trânsito, gente? Não tem trânsito nenhum. Olha só, o pessoal já saiu para fazer caminhada. Esse tempo mais fresco inspira as pessoas que gostam dessa temperatura ficar mais na amena. cama. Para Ficar na fazer cama. um exercício aí é muito mais gostoso. Inspira a comer, a ficar na cama, né, professor? Com certeza. Rebuçado. Rotatória Dante de Oliveira, bem pertinho ali, gente, da interdição da Jurumirim. E esse trecho aí está movimentado, sempre foi, né? Mas olha, 6 horas e 7 minutos, não para o trânsito aí, mas é mais pesado mesmo porque é um ponto de estrangulamento. Poucos viadutos na capital, poucas rotas, né, que permitem ali que quando chegam na avenida... Tem notícia aí sobre viadutos hoje, né? Notícia boa, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa informação. Eu acho até, Kleber, que tá bom de imagens do trânsito. A gente já viu que tá tudo tranquilo, pode ir sem medo, que você não vai ficar parado, não. Porque agora eu tô louca para dar uma notícia boa, que o Kleber já antecipou aqui, que tem mesmo, e é relacionado à mobilidade urbana. Então nós vamos ao vivo agora com o repórter João Fernandes, que vai dizer pra gente. João, tá de braço cruzado aí. Tô falando lá. Que paulista é você, João. Não pode nem fazer mais um ventinho lá. Aqui em Cuiabá, que você já tá aí tudo encolhidinho. O que é isso? Virou cuiabano mesmo? Bom dia, João, pra você. Oi, Luciana, Kleber, professor Haroldo, bom dia para vocês. Para quem está em casa também, uma excelente sexta-feira. Sextou com S do quê? S de sono. S de sono para poder curtir esse friozinho. Já tô no clima cuiabano, viu, Luciana, Kleber e Haroldo? Bateu um ventinho gelado, tô aqui, ó, já me encolhendo todo. Mas olha só, agora, nesse momento, 17 graus aqui em Cuiabá. A máxima não deve passar de 29, ou seja, pro cuiabano isso é frio. Isso já é um friozinho, já dá para usar aquele casaco, lá na minha terra fala paletó, né? Dá para usar aquele paletó, aquele casaco, olha só. O Paulo Henrique e também o Paulo de Souza, eles mostram pra gente agora o tempo. Como é que tá o tempo? Você estava com a câmera da CEMOB aí, aproveitando e mostrando o céu aqui de Mato Grosso, olha só, totalmente encoberto. Isso quer dizer que nosso dia vai ser mais ameno, uma temperatura mais agradável, não é naquele calorão. Mas segundo a previsão do tempo, isso aqui tá fora do caderno ali, porque a previsão é de calor para o final de semana, é de tempo aberto, nada de chuva para este final de semana, portanto, esse friozinho, essa temperatura amena só agora pela manhã, isso deve esquentar para o fim da tarde e para o final de semana também. Então, 17 graus agora, a máxima de 29 graus para esta sexta-feira. Mas viemos até aqui, Luciana, Kleber e professor Haroldo, até o Círculo Militar, aqui no Jardim Cuiabá, para falar justamente dessa estrutura aqui que o Paulo Henrique mostra pra gente. A gente sabe que no final do dia, no começo da manhã, ou seja, nos horários de pico, o trânsito aqui é muito complicado, né? De quem vem pela Miguel Sutil ali, vem lá da rodoviária pela Miguel Sutil, vai acessar aqui a rotatória do Círculo Militar para seguir em frente, não é? Para ir para Várzea Grande principalmente. Sabe que ali acaba provocando uma retenção, né, para acessar a rotatória. Do lado contrário, agora, de quem vem de Várzea Grande para entrar na rotatória pela manhã, também o trânsito fica um pouco complicado em 2 períodos de pico. O que acontece também na Avenida das Flores, não é? Para quem quer acessar a rotatória aqui do Círculo Militar, a Avenida das Flores acaba trazendo também uma complicação. Portanto, para melhorar isso, a gente tem uma boa notícia, viu? Porque o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, ele anunciou ontem que autorizou o início do processo licitatório para a obra da trincheira da Avenida Miguel Sutil, aqui em frente ao Círculo Militar.
O anúncio foi feito à imprensa no ato de inauguração da mais nova estação de tratamento de água aqui do município. O projeto básico e executivo da obra já foram entregues pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto ao Ministério do Desenvolvimento Regional lá em Brasília. Isso para poder buscar recursos junto ao governo federal. O valor estimado desta obra, ou seja, da construção dessa nova trincheira aqui em frente ao Círculo Militar, essa obra ela está estimada em 62 milhões. Ontem também o prefeito anunciou o projeto do viaduto na Avenida Arquimedes Pereira Lima, a antiga Estrada do Moinho, com a Avenida Rui Barbosa, no Jardim Universitário, bem em frente ali à fábrica de uma cervejaria que já está pronto, porém solicitou adequações, portanto, lá também na Avenida Arquimedes Pereira Lima. O prefeito ele determinou, portanto, que a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, realize estudos técnicos na rotatória aqui do Centro de Eventos também do Pantanal e no trevo Santa Rosa, para possivelmente implantar 2 viadutos nesses 2 pontos. Conforme Emanuel Pinheiro, os recursos para obras das trincheiras poderá ser financiada 100% pela fonte 100 da Prefeitura de Cuiabá. Já a trincheira aqui da Miguel Sutil, a ideia é buscar recursos, como eu disse, junto à União, ou seja, no governo federal. Isso saindo, né, Luciana, Kleber e também professor Haroldo, essa obra saindo aqui na rotatória do Círculo Militar, não é? No Jardim Cuiabá, na Miguel Sutil, vai ajudar muito a desafogar um trânsito já muito carregado, muito complicado, que a gente acompanha todo dia, né? Pela manhã e também no final da tarde. Ou seja, uma ótima notícia, a gente torce então para esse processo ser o mais rápido possível e as obras começarem por aqui, viu, Luciana? Volto contigo. Oi, João, obrigada, viu, pelas suas informações. Olha só, adorei saber que agora você já é o paulista mais cuiabano que nós temos aqui, já tremendo aí, só com ventinho fresco de 17 graus, viu, João? Ó, não sei não. Acho que você nasceu para ficar aqui em Cuiabá, né? Porque já tá com frio aí. Olha, notícia maravilhosa que você nos presenteou aqui, viu, João? E daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo também com você com outras informações. Que obra necessária, eu diria até que tem uns 10 anos aí de atraso, o Círculo Militar ali precisa mesmo de viaduto. Kleber, outro dia você disse uma coisa muito importante, tem aquele viaduto ali na Avenida das Torres, viu, professor? Só que ela não dá sustentação anterior, ou seja, o trânsito até chegar ali para. Ou seja, outras obras são necessárias para dar mais velocidade para quem passa pela Miguel Sutil. O senhor conhece muito bem ali. Conheço bem ali. Eu moro ali naquela região do Jardim Cuiabá. O que acontece ali é o seguinte, ali sempre teve um fluxo bastante forte ali naquela região do Círculo Militar. Com a construção do shopping center, né, principalmente nos finais de semana, Kleber, Luciano e telespectador, aumentou muito o volume de automóveis, né? E aquela rotatória, toda rotatória ela tem um volume X, né, para poder suportar, porque ela se autorregula. Salvo engano, é 1.500 carros por hora, ela consegue se regular normalmente, sem precisar de nada. Ali houve um aumento de automóveis, colocaram os semáforos inteligentes para tentar resolver e não resolveu, ou seja, agora só a trincheira mesmo para poder dar vazão ao número de automóveis que passam por ali diariamente. Então, é uma obra importantíssima para Cuiabá, não tenha dúvida, e no momento certo. E eu tenho uma boa notícia para você, Kleber. Acho que você andou conversando, né, tendo uma conversa pé de orelha com o prefeito, porque também autorizou o estudo técnico ali do Centro de Eventos do Pantanal para fazer uma rotatória ali. Estudos técnicos ainda. Excelente. Outro ponto também, né? Necessário. Muito. O problema que eu vejo, a Miguel Sutil, ela quando foi concebida, ela era uma perimetral, né? É comum os mais antigos falarem assim, Cuiabá da Miguel Sutil para dentro e da Miguel Sutil para fora. Então, assim, ela inclusive foi uma obra inteligente, estruturante, importante, e ela forma quase que um círculo, né? Um semicírculo. Ela começa aqui no Rio Cuiabá, aí ela faz um contorno da cidade e termina de novo na Carmino de Campos. Se ela prosseguisse, ela ia dar no Rio Cuiabá de novo. Que governo que foi feita essa? Eu não lembro como que ela foi feita, mas quando ela foi duplicada foi na administração do prefeito Dante de Oliveira e do governador Carlos Bezerra. E o Sarney, aquele alinhamento do MDB que beneficiou muito
o Cuiabá. Cuiabá. Né? E, na verdade, a maioria dos estádios, porque o PMDB naquela época fez 20 e tantos, quase a totalidade dos governos do Brasil, né? Deu uma lavada. Só que com o crescimento da cidade, ela foi ficando engolida e não surgiu uma outra perimetral. Você tem o Rodoanel, que está aqui para cima, que poderia ser uma alternativa para isso, até para desviar o trânsito pesado de dentro da cidade, né? Mas ele está inconcluso, tem só um pedaço concluído. Então, assim, essa maravilhosa notícia dessa obra aqui do Círculo Militar e do estudo para as outras duas. Mas tem um problema, professor, que eu quero levantar, que é o seguinte: eu li com atenção ontem, conversei com uma assessoria da Prefeitura. A informação da Prefeitura, Luciana, ela fala assim: o prefeito Emanuel Pinheiro autorizou o início do processo licitatório. O que você entende por isso? O início do processo licitatório. Que vai realizar a obra. Que vai licitar. Que vai licitar. Lançar o edital. Mas que não necessariamente está confirmada a realização da obra, porque você precisa fazer o processo de licitação primeiro. Mas assim, eu entendo que quando você fala que autoriza o início do processo licitatório, você autorizou a publicação do edital. Sim. O meu entendimento. Quanto a isso. Também. Né? E aí o seguinte, e aí lá na frente fala, mas o dinheiro, 62 milhões que são necessários, o deputado Emanuelzinho está tentando, já apresentou o projeto lá. Então, assim, se não tem o dinheiro, não é início de processo licitatório, porque ainda não tem o dinheiro. E foi o que eu consegui depois confirmar com a assessoria da Prefeitura. Ainda não tem o dinheiro. E ficou mais confuso ainda, porque na mesma matéria ele fala que esses outros dois, esses dois projetos que ainda estão em estudo, o do Centro de Eventos e o da Arquimedes Pereira Lima, a Prefeitura já teria dinheiro em caixa. Aí eu não entendi, por que não pega o dinheiro que já tem em caixa, então, e já faz esse aqui, que tá esse mais, que já está autorizado, entre aspas, enquanto busca recursos para os outros. Essa aqui então assim, é boa a notícia porque demonstra a intenção de fazer, mas não é o que a gente achou que seria, que é publica o edital, vai começar daqui a 90 dias. Como é que você começa um processo licitatório sem ter o não recurso tem como, para fazer? É impossível. É obrigado você indicar as fontes de financiamento. Exatamente. É obrigado, então, não tem como. Aí que está o furo, né? Então, assim, é uma meio boa notícia, porque ainda não é consolidada, né? Tá certo. E essa prospecção, Emanuelzinho, que vai fazer? Então, aí entra uma curiosidade, e aí eu estou dizendo assim, qualquer um pode verificar o que eu vou falar agora. Só entrar no www.cuiabá.gov.br, é a matéria de capa do site da Prefeitura, achar essa matéria e ler. O deputado Emanuelzinho é citado mais de 8 vezes na matéria. Entendeu? Deputado Ou seja, a bancada federal é Emanuelzinho. Assim, isso denota, não estou aqui fazendo nenhuma acusação de nada, é só uma percepção que eu tive. Denota o empenho que o prefeito está fazendo, a energia que ele está gastando para tentar garantir a reeleição do filho. Isso é bom se você analisar do ponto de vista do pai, né, a relação do pai com o filho e tal, mas do ponto de vista do prefeito, eu acho que já não é tão bom, porque a bancada não é só o deputado Emanuelzinho. A bancada tem 8 deputados. Mas a população está vendo, está percebendo, né? Eu vi, eu vi e contei. E quem quiser ver, checar para ver se eu estou exagerando, só ir lá no site. Eu dei o endereço do site. Agora, gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para a Câmara de Vereadores. É porque ontem, quinta-feira, teve sessão e os parlamentares derrubaram a rejeição da CCJ sobre um projeto de lei que tenta instituir um centro especializado de atendimento para pacientes pós-Covid e que tenham sequelas. Houve aí a rejeição da CCJ, mas esse parecer foi derrubado pela Casa. E também tem a CPI dos medicamentos. Novas convocações podem acontecer nas próximas semanas e aí o primeiro convite pode se estender para a ex-secretária de Saúde, aquela que foi a primeira da gestão do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Vamos conferir então na reportagem. A CPI dos medicamentos suspendeu temporariamente a fase de oitivas, mas deve voltar com novos depoentes nas próximas semanas. O nome que já é analisado seria o da primeira secretária de Saúde da gestão de Emanuel Pinheiro, Elisete Araújo.
A ex-gestora ganha agora visibilidade aos trabalhos da comissão, frente a uma antiga queixa relatada enquanto estava à frente da pasta. Agora nós vamos partir para uma nova fase, que a gente pretende aí, junto à CPI e aos seus membros, fazer a cariação de algumas pessoas que já foram ouvidas, como o ex-secretário Luiz Antônio Poça, seus adjuntos e também proprietário da empresa Nord Pharma, e partir para outras oitivas. Precisamos trazer aqui algumas pessoas que, de acordo com a gente trazendo a nossa investigação, nós lembramos e trouxemos alguns fatos à tona, como por exemplo a ex-secretária de saúde Elisete. O último pregão, a última compra correta de medicamentos que teve em Cuiabá foi quando ela era secretária. Desde então nós estamos com compras emergenciais, compras com dispensa de licitação, que gera todo esse caos e traz essa abertura para que o desvio do dinheiro do erário aconteça. E a Elisete, na CPI da Saúde, aquela CPI lá atrás, que foi presidida pelo ex-vereador Abílio Brunini, ela dizia da dificuldade que ela tinha em licitar, alguns entraves que ela tinha dentro da secretaria. Então acho que é o momento da gente trazer ela para que a gente possa reviver isso, ela apontar e quem sabe clarear e apontar o caminho para onde a CPI pode descobrir os verdadeiros culpados por esse escândalo que é dos medicamentos vencidos. Embora o vereador Diego Guimarães não seja um componente da CPI, foi quem contribuiu para a denúncia dos medicamentos vencidos no centro de distribuição da capital. O parlamentar também alega que a comissão já solicitou e aguarda o compartilhamento de dados da investigação da DECOR, a Delegacia de Combate à Corrupção, e que o prefeito da capital deveria ponderar as palavras dele ao afirmar que a investigação é fruto de armação do governador Mauro Mendes. O prefeito Manuel Pinheiro tem que assumir as suas responsabilidades, ele tem que parar de arrumar desculpinha, parar de debochar da cara do cidadão. Ele precisa justificar por que não se faz licitação na compra de medicamentos em Cuiabá. Ele precisa justificar porque 2 secretários seus foram afastados, um deles foi preso. O ex-secretário Roark Douglas e o Luiz Antônio Poça afastado. Ele precisa justificar por que uma pessoa séria, eu acredito que extremamente séria, como a Alzenira, pediu para sair da secretaria dele. Por que ele não dá autonomia para alguém tocar a saúde de Cuiabá como a saúde merece ser tratada? É muito dinheiro público que vai para a saúde e, infelizmente, a gente vê escândalo em cima de escândalo com o dinheiro público, especialmente na área de saúde. Isso que o prefeito precisa fazer, parar de ladainha, enfrentar os problemas e resolvê-los para que a saúde de Cuiabá possa realmente atender os anseios da sociedade. E ainda na sessão desta última quinta-feira, a Casa derrubou o veto da CCJ, que deu parecer contrário ao projeto de lei do vereador Pastor Jefferson, que autoriza a Prefeitura de Cuiabá a criar o Centro de Referência para Tratamento de Sequelas em Pacientes pós-Covid. Ainda em tramitação na Casa, o projeto segue para a Comissão de Saúde. O parlamentar acredita que, mesmo que seja rejeitado, já serviu para o Executivo traçar estratégias de implantação deste atendimento. Conseguimos dar visibilidade a uma necessidade. Uma coisa era, no início do ano, essa luta incansável pela vacinação. E hoje a gente vê, são vários segmentos buscando essa representatividade na Câmara Municipal. Passando essa questão da vacinação, nós tivemos outro problema que seria a descentralização, que tivesse mais pontos estratégicos para vacinação. Conseguimos também dar esse respaldo para a sociedade. E não poderemos deixar de esquecer que não é apenas vacinar, mas aqueles que passaram pela Covid, eles precisam desse atendimento. Eles precisam de imediato, na verdade, até porque, para você ter o seu ciclo normal de atividades físicas, no trabalho, eles precisam estar 100% restaurados. Então, eu acredito que, provocando isso, fez com que o Poder Executivo desse atenção, inclusive em várias reuniões com até então a secretária Alzenira Félix, colocamos para ela essa proposta e, a princípio, já estamos sendo atendidos. O que nós queremos fazer é garantir isso através do projeto de lei. Olha, antes que vocês possam comentar e devam comentar sobre a CPI dos medicamentos, eu queria chamar a atenção aí do porquê que a CCJ deu parecer de rejeição nesse projeto, que todo mundo se pergunta, meu Deus, não é tão importante, né, ter um centro de referência em atendimento a pacientes, né, com sequelas pós-Covid, mas a rejeição, gente, é porque a Câmara de Vereadores não pode fazer projetos que demandem custos para o Poder Executivo, ou seja, deveria ser uma ação da própria Prefeitura de Cuiabá. Mas vale aí a provocação, é o que o vereador acabou de falar, né? Discutir esse tema aqui na casa praticamente obriga a Prefeitura a instalar esse tipo de atendimento.
E antes que o projeto fosse apresentado, houve aí uma conversa com a ex-secretária Alzenira, viu, Kleber, que já tinha se sensibilizado a respeito e até mostrou interesse em fazer a instalação dessas unidades em uma região lá do CPA e também do Cochepó. Mas, enfim, como houve a derrubada desse veto, agora ele vai para outra comissão, a Comissão de Saúde. E também tem a CPI dos medicamentos, senhores, em andamento aí. O Centro de Tratamento Pós-Covid é fundamental, né? Alguns municípios no Brasil, alguns governos instituíram isso, porque nós temos um número consistente de pessoas recuperadas, um dos melhores, dos países que mais se recuperam pessoas que tiveram Covid-19 no mundo é o Brasil, né? Isso é fruto exatamente da forma que nós tratamos a doença aí, de certa forma, né? E pelo volume populacional que nós temos 212 milhões de habitantes. Mas é um centro importante porque você tem miocardite, você tem arritmia cardíaca, né? Você tem uma série de sequelas que são constantes, né? Nas pessoas que tiveram a Covid-19. E uma outra sequela gravíssima, que são as doenças mentais, né? Psicossomáticas, psicológicas, né? Que é transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, depressão, enfim, todas essas doenças também que precisam ser tratadas, né? Então, eu acho que a provocação é válida, do ponto de vista da própria Câmara de Vereadores de Cuiabá, para que realmente o Executivo possa tomar uma atitude imediata nesse sentido, de se criar esse centro de tratamento pós-Covid, né? E o convite da Elisete Araújo... Exatamente. Elisete Araújo, eu acho fundamental porque eu me lembro muito bem a época que logo que ela saiu, que ela deixou muito claro que já existiam muitas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde, né? E que muitos medicamentos eram furtados, eram desviados, né? E ela foi muito penalizada por isso, à época, né? E eu acho que entender o que é que acontecia para poder dar um andamento positivo a essa questão da Covid, dos medicamentos, é fundamental. Até porque é um problema que sempre persistiu, essa questão de medicamentos vencidos. Persistiu na gestão dela, ela foi exonerada, persistiu no Antônio Porças de Carvalho, persistiu na Alzenira, né? E deu no que deu. Se não fosse oposição, nós não teríamos esse escândalo aí desvelado para toda a sociedade. Kleber, quer comentar alguma coisa sobre a CPI ou sobre o centro? Não tenho muito mais a agregar, não, a não ser o fato de que o atendimento de especialidades médicas em Cuiabá nunca foi dos melhores. Aliás, ele funcionava em instalações absolutamente precárias aqui na Getúlio Vargas, naqueles prédios ali ao lado do INPS, né? Não sei se vocês se localizaram. Sim. Subidinho ali. Aquele prédio ali. Era um negócio assim muito mal arranjado, muito ruim mesmo, assim, que é a atenção secundária, né? E terciária. Então, assim, isso em geral precisa melhorar em Cuiabá, as especialidades médicas. Melhorando em geral, aí comporta o atendimento do pós-Covid também, né? Porque você vai ter uma estrutura na secundária que vai ser suficiente para atender. Eu acho válida a discussão. Inclusive, tem estados que, pela necessidade da questão do atendimento pós-Covid, terceirizaram, contrataram empresas especializadas nisso. Tem uma empresa chamada Grupo Lefort, que ela está especializada nesse sentido, de fazer exatamente esse atendimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação contra a Covid-19, porque o Sintep, né, o sindicato que representa os professores, Kleber e professores, está tentando entender o que está acontecendo com os docentes. Porque essa categoria brigou por muito tempo para ter acesso à imunização. Pois bem, aí os professores foram incluídos lá no grupo prioritário e vem um dado da Secretaria de Saúde que mais de 1.500 professores deixaram de tomar a primeira dose. E o sindicato do Estado quer entender essa equação, esses números. Vamos conferir então esse tema na reportagem de José Porto. Bom dia a vocês da bancada e que nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Os profissionais da educação foram dos que mais cobraram a aplicação de vacinas, ou seja, a exigência da imunização para voltar para a sala de aula. Só que agora acontece um efeito em que as autoridades de saúde estão analisando e a própria categoria, o sindicato da categoria, o Sintep.
é que entre os faltosos, aquelas pessoas que até fizeram um cadastro e não compareceram para receber as vacinas, só no segmento da educação chega a quase 1.600 pessoas. É uma espécie de abstenção ou simplesmente não tem mais o interesse pela vacina. Presidente, chama muita atenção, primeiro porque o sindicato, o próprio Sintep, encabeçou uma campanha, ameaçou ir para a Justiça, foi para a Justiça depois, para cobrar essa vacina e muita cobrança do governo e da Secretaria de Educação. E agora os profissionais não estão se vacinando? Na nossa defesa do Sintep Mato Grosso é a questão da vacinação e é um dos únicos meios seguros que pode se discutir o retorno às atividades presenciais. Esse fenômeno que está noticiado aqui pelo quantitativo de servidores que atuam na educação, apesar de ser um número até significativo, mas não reflete a totalidade do sentimento da categoria. Um número grande de trabalhadores e trabalhadoras da educação se dirigiram e estão se dirigindo aos postos de vacinação e acompanhando isso no estado de Mato Grosso. A gente tem muitos municípios que imunizaram 100% dos trabalhadores da educação e a gente não concorda com esse tipo de atitude. Nós ainda temos diversas situações ainda sobre alguns casos das pessoas que não foram, que é muito raro, mas teve pessoa que fez o cadastro, mas tinham tomado a vacina, ainda teria da gripe que teria que aguardar, mas não é um número tão gritante. Então, a gente espera que essas pessoas que não tomaram a vacina dirijam-se o mais rápido possível aos postos de vacinação para serem imunizadas, porque nesse caso trata-se de uma segurança coletiva que não pode passar pelo crivo da individualidade, colocando em risco os demais trabalhadores que tomaram a vacina e os nossos estudantes e até a sociedade com uma possível contaminação e continuar essa pessoa trabalhando e tendo contato com tantos outros e colocando em risco a vida das pessoas. A Secretaria de Educação deve adotar alguma medida, o sindicato até orienta quanto a isso, até para isso que o senhor falou, proteger a comunidade escolar e até quem já foi vacinado, ou seja, ter uma espécie de punição para quem não se vacinar? A nossa assessoria jurídica está debruçada e nos próximos dias encaminhará para a assessoria, para a Secretaria de Estado de Educação e também orientando que as nossas subsedes também protocolem nas nossas secretarias municipais de educação um documento tratando sobre esse tema. A gente compreende que a questão da vacinação ela não passa pelo crivo da individualidade tomar ou não, ela é uma obrigação imputada aos servidores públicos, mas a nossa assessoria, como esse entendimento ainda está bastante complexo no Brasil inteiro, a gente ainda está debruçando sobre ele, mas é claro que as medidas que forem adotadas para que as pessoas tomem vacina, que é uma segurança para si mesmo, sempre tem um aval do Sintep Mato Grosso, que sempre tem reafirmado que a única solução para a gente sair dessa pandemia é a vacina, e a vacina para todos o mais rápido possível. É um assunto polêmico, a vacina ela não é obrigatória, mas a recomendação ela acontece por parte de todas as autoridades de saúde, claro, né, de nível municipal, estadual, federal e mundial. E agora essa questão toda, né, pela falta ou abstenção aí de muitos profissionais, em torno de 1.600 profissionais, que não compareceram para tomar a vacina em Cuiabá. É claro, existem esses fatores. Gente que tomou vacina contra a gripe tem que esperar no mínimo 15 dias, pessoas que estão escolhendo dose de vacina, mas há esse monitoramento agora, porque há urgência também para o retorno dessas aulas presenciais e tudo depende da vacina. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Pois é, né? O Sintep se posicionando aí como se a imunização devesse ser obrigatória aos professores. Está certo isso? Tudo que você flexibiliza demais dá problema. Isso é fato. Hoje nós temos um problema gravíssimo por conta exatamente das pessoas estarem escolhendo vacina. Ah, é Coronavac, não quero. Ah, é AstraZeneca, não quero, porque fulano passou mal, teve caspa. Sommelier de vacina. Dizendo que isso? Você entendeu? Quer dizer, sabe? Então, aí você tem essa situação grave que nós estamos vivendo hoje aí. Aí você imagina, já não estão querendo a AstraZeneca, né, por uma série de fatores. Fake news age fortemente nessas pessoas, isso é fato. Nos incautos. Né? Nos incautos. Sobre os incautos. Sobre os incautos, né? Agora você imagina uma Sputnik V que vem aí, aos trancos e barrancos, né, tá? Para poder ser aplicada no Brasil.
Olha, eu vou te falar, a situação é mais complicada do que... Agora, tem um detalhe importante. Quem não tomou, quem rejeitou a vacina, a segunda dose de Coronavac, não pode tomar Pfizer nem Janssen. Quer dizer, então como é que vai ficar? Dá mesmo. Professor, eu quero aproveitar aqui, vou fazer um barulho aqui, sob pena de ser repreendido. Eu quero aplaudir o Valdeir. É isso aí, Valdeir. Muito diferente da posição do presidente da subsede de Cuiabá, o João Custódio, ontem, Fez defesa. que ficou ali em cima do muro, muito político, não quer... É isso aí, o Valdeir chega e fala, gente, você é obrigado a tomar, isso não é uma questão de foro íntimo, é um problema de saúde pública. Isso aí. Tome a vacina, oriente. Então, assim, eu acho que o Sintep Mato Grosso dá um exemplo à subsede de Cuiabá e as outras, tem várias subsedes por aí, exatamente, de o verdadeiro papel da vanguarda, da liderança de uma categoria que é essa, que é orientar a fazer o que é certo e não ficar tentando fazer política. Parabéns, Valdeir. Olha, o Valdeir deu a cara a tapa, tá? Porque ele peitou o governador Mauro Mendes, que queria imediatamente ter o volta às aulas, e ele disse não, enquanto os professores não forem imunizados, eles não estarão em sala de aula. Aí, ou seja, ele defendeu bravamente uma categoria e agora ela não está se imunizando. Tá certo mesmo, viu? Gente, agora eu vou rapidinho ler algumas mensagens, são muitas, nós adoramos receber as mensagens, tá? Continue mandando para nós, olha só, o número do WhatsApp está aí na sua tela. Rapidinho aqui, é porque está todo mundo querendo comentar sobre as obras, né, anunciadas aí. Bom dia para todos. Parabéns pelo programa sobre as obras das trincheiras. Alguns dizem que a obra é para reparos na drenagem, mas não é. Estão fazendo o que não fizeram na primeira vez. O serviço foi mal feito. Agora ficam gastando mais e mais dinheiro. Vergonha total de Cuiabá. É o Tiago Packer. Ele está falando aqui em relação a Jurumirim. Nós já falamos muito sobre isso. Uma vergonha mesmo, né? Bom dia. O nosso Brasil é assim. Rouba, mas faz. Isso é só o Brasil. Mais uma aqui, bom dia, bancada. É Enio do Santa Terezinha. E a Avenida Fernando Correia está esquecida nos estudos? Será que não dá para juntar a Prefeitura e o Governo do Estado para fazer o viaduto da Fernando Correia com a Avenida Beira Rio, já que tem as vigas de concreto, já estão prontas? Observação, já que ali seria mais uma das obras da Copa de 2014. O prefeito Emanuel Pinheiro entrando nessa disputa pelo governo só traz benefícios a Cuiabá. Com o anúncio da trincheira do Jardim Cuiabá e os 2 viadutos, se concluídos, vão resolver o problema do trânsito caótico nos horários de pico nesses pontos. Que essa briga com o MM continue, Cuiabá só tem a ganhar. Olha as opiniões importantes aqui, Kleber. A rinha do bem. A rinha do bem, né? Os dois podem brigar, disputar e transformar aqui Cuiabá em uma cidade muito melhor. Muito importante, viu? Aqui a Fernando Correia, que tem alguém cobrando obra, ele está coberto de razão. Mas eu acredito que enquanto não definir o modal, se BRT ou AVLT, não tem como mexer nesse ponto aí da Beira Rio com a Fernando Correia. Vamos para um rápido intervalo, pessoal. Ó, daqui a pouquinho a gente volta e eu continuo esperando por você, viu? São 6 horas e 39 minutos.